10h54. Nós temos uma entrevista especial agora aqui no Manhã Bandeirantes. Nós vamos conversar com o atual presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Milton Leite. Vereador, bom dia. Presidente, o senhor está me ouvindo? Todos os telespectadores. Opa. Estou te ouvindo, perfeito. Perfeito, ótimo. Bom, o vereador, presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, não se candidatou esse ano à reeleição. Eu começo a entrevista, presidente, perguntando por que essa sua decisão de não se reeleger? Os telespectadores e os seus ouvintes vão entender. As pessoas se aposentam. Esse é o motivo. Eu preciso cuidar de mim e parar uma hora. Eu não sou apegado a cargo, a espaço, a discussão. Você vai participar do processo político de alguma maneira, mas não tem que estar necessariamente em cargo. Eu teria uma reeleição, seria mais fácil, que eu teria pela frente, mas eu resolvi não me candidatar mais. Realmente tem que parar. Em algum momento, farei 70 anos em breve, e não há objeto para que você permaneça e termine um próximo mandato beirando os 74 anos. Eu não quero isso para mim. Eu já trabalhei bastante na vida, para os ouvintes terem uma ideia. Eu já sou aposentado na Previdência. Quando eu tinha 61 anos, já havia recolhido 44 de Previdência. Eu acho que a gente já fez a nossa parte na sociedade, não só no serviço público, a Câmara Municipal é um serviço público, mas eu voto para a minha empresa de iniciativa privada, na qual ainda tem algumas coisas a fazer ainda. Permaneço na presidência do partido, até encerrar meus mandatos, tanto como vice-presidente nacional, tesoureiro no estadual e presidente aqui no município de São Paulo. Então, ainda tem uma transição que há de ser feita. Porém, o mandato parlamentar encerrou agora e eu não pretendo disputar mais eleições. Agora, se diz que o senhor teve um papel importante na eleição de pelo menos 3 vereadores e vai continuar tendo uma influência importante na Câmara Municipal. É isso, presidente? O senhor continua ali no entorno da Câmara, mesmo aposentado ou não? Como eu disse, eu continuo na presidência do partido. Eu elegi 3 diretos meus aqui, da minha assessoria. Tem o quarto, ainda que acho que tem chance de assumir. Mas montei uma chapa, que eu fui responsável por ela, de vereadores, muito bem montada. Logramos êxito em 7 vereadores diretos, que é um número muito grande, 700 mil votos na cidade de São Paulo. Veja o peso que isso tem, até no majoritário. Com 700 mil votos na minha chapa, em números redondos, 698, estou arredondando 700 mil. É muito expressivo esse número. É muito expressivo. Então, obtivemos, sim, êxito, considerando que nós só apoiamos o majoritário. Nós não tínhamos o 44, não era o número do prefeito, e sim o 15. Isso dificulta um pouco de voto. Mesmo assim, nós tivemos. Mostra que o voto do União Brasil, quando eu digo União Brasil tem 8% de voto aqui na cidade de São Paulo, está aprovado pelos votos que nós fizemos agora. O senhor disse que a próxima legislatura seria até mais fácil do que essa. Por quê? Porque eu teria o trabalho que eu vejo pelo resultado dos meus 2 assessores. Os 3 diretos aqui, até 4. Eu chegaria seguramente, eu teria feito por volta de 200 mil votos ou mais. Então, realmente, não quis mesmo disputar, não pretendo. O senhor Um diz meu chefe então de que gabinete, outro assessor meu. seria mais fácil... Seria uma reeleição mais tranquila que eu... A eleição, sim, e não os 4 anos se o senhor continuasse como vereador. A Câmara sempre requer trabalho e muita paciência. Respeito aos mandatos, a presidência da Câmara, isso a gente conquistou no dia a dia, quando você respeita o mandato parlamentar de qualquer que seja o parlamentar. Você tem que respeitar o mandato dele, saber entender que a Câmara Municipal de São Paulo é um reflexo da sociedade e tem 55 pensamentos diferentes. Pode ser próximo em algum ponto, mas no geral são 155 que pensam diferente. Então você precisa buscar as intersecções que lhes permitam aprovar os projetos. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. O senhor deve apoiar alguém para presidente da Câmara, para ser o seu sucessor. Pode ser o nome do vereador Ricardo Teixeira, que foi um dos que o senhor elegeu? Veja, na composição que nós fizemos majoritária, ficou ajustado entre os partidos que caberia pelos próximos 4 anos a presidência da Câmara Municipal à União Brasil. A União Brasil internamente não fez essa discussão.
Eu tenho a tradição de discutir internamente esses nomes. Nós fizemos a reunião não em sábado ou outro, há 15 dias atrás, eu reuni a bancada para ver as primeiras impressões. Fizemos um almoço na minha residência, mas não se avançou ainda. Mas não vi grandes disputas, não. Então nós vamos ouvir o prefeito com calma, ouvimos a base, a oposição, aquele que melhor transitar, o que for melhor para a Câmara e melhor para a cidade de São Paulo, nós estaremos escolhendo em conjunto entre a União e os demais partidos da cidade de São Paulo aqui. O senhor tem uma informação importante que é, no acordo feito entre os partidos por o apoio ao prefeito Ricardo Nunes, agora prefeito reeleito Ricardo Nunes, ficou para a União Brasil essa perspectiva de 4 anos de mandato do presidente da Câmara Municipal de São Paulo com o nome do próprio partido. Mas todos sabem, o senhor tinha também uma influência muito grande na área de transporte, que significam 2 secretarias, né? A Secretaria de Mobilidade e a secretaria que é responsável pela SP-Trans e pelos ônibus de São Paulo. O senhor continua nessa área? Isso fez parte também das negociações com o prefeito ou não? Não, o prefeito, como você sabe, herdou do prefeito Bruno uma composição política da eleição anterior, ele respeitou. O prefeito respeitou. Obviamente, o prefeito Ricardo Nunes tem lá o seu planejamento e fará uma discussão, ele tem que refazer um planejamento, um desenho agora pessoal dele, e aí sim tentar acomodar os partidos dentro de quadros técnicos, dentro dos critérios que ele ainda não estabeleceu. Ele tem lá os perfis, mas não pediu os currículos, não pediu nada para nós ainda. Nós não estamos pressionando, demos pressa, temos tempo, ele tem que prefeitar, temos problemas para resolver, nós estamos colaborando e vamos continuar colaborando com o prefeito Ricardo Nunes. A informação que eu tenho, ultra bastidor, o senhor me desminta se eu estiver errado, sou dono da verdade, posso estar errado. Não, nunca desminto ninguém, me perdoa, sabe? Eu nunca desminto ninguém. Pode ser que tenha informação diferente, mas desmentir jamais. Pode ser, pode ser. A pergunta é a seguinte, a informação que eu tenho é de que dessas 2 secretarias, o seu grupo político, liderado pelo senhor liberaria, o senhor abriria a mão da Secretaria de Mobilidade, mas manteria a área ligada ao transporte coletivo sob a organização, vamos chamar assim, desse grupo. Essa é uma tendência? Nós não discutimos isso com o prefeito. Como eu disse, o prefeito, eu me coloquei à disposição para apoiá-lo sem pré-condição. Nós não impusemos pré-condição ao prefeito. Deixar muito claro isso para você, nós não impusemos nenhuma pré-condição. A única condição foi de composição de poder político. Qual é o poder efetivo? Quando se escolhe, coube ao MDB a escolha do cabeça de chapa, que é o Ricardo Nunes. O PL escolheu o vice. Como nós éramos o segundo maior partido num arco de aliança, perdimos para o PL, eu me dispus a participar dessa aliança, apoiar o Ricardo Nunes, com a melhor proposta para a cidade, e apoiar o vice do PL. Em contrapartida, nós teríamos a outra instância de poder, que seriam os 4 anos da Câmara Municipal. É assim que se compõe uma chapa, pois é um governo de coalizão, os partidos vão se acomodando e se compondo. É isso que nós procedemos. O senhor... Não no cargo de secretário ou coisa que o valha. E aí, o senhor queria voltar um pouquinho nessa linha do tempo, das negociações para formar o que agora será um governo de coalizão. O senhor demorou para embarcar na canoa de Ricardo Nunes, até surpreendendo a alguns que acompanhavam os trabalhos nos últimos 3 anos. E quando, um pouco antes até de firmar esse acordo, chegou a dizer que gostaria de ter a vaga de vice e concorrer como vice de Ricardo Nunes. Depois, o senhor já explicou que a negociação ficou da seguinte forma: o PL com o vice para ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa chapa, e que o senhor continuaria ali tendo essa prioridade para que o União Brasil tivesse a presidência da Câmara pelos próximos anos. O senhor foi quem indicou, provavelmente, o nome de Ricardo Teixeira para a Secretaria de Transportes. Ele até usou como slogan na campanha que o reelegeu esse ano, o pai da faixa azul, uma medida muito conhecida aqui em São Paulo, o corredor de motos. A partir daí,
dos 7 eleitos pelo União Brasil, 5 vão para o primeiro mandato e só 2 estão já se reelegendo. Um deles é o Rubinho Nunes, que não faz parte 100% desse governo de coalizão, porque durante a campanha mudou de lado e apoiou Pablo Marçal no primeiro turno. Ou seja, Ricardo Teixeira seria o único que resta. É o nome favorito, então, do senhor para a presidência da Câmara? Como eu disse, dito seu. Vamos então, agora eu vou fazer um exercício político. Imaginemos que não fosse nenhum do União reeleito. Eu abriria a mão da vaga de presidência? Naturalmente não. É assim, ou se nenhum vereador fosse eleito na cidade de São Paulo, teríamos lá a inauguração de um mandato com alguém sendo presidente. A condição de ser presidente basta que ele esteja eleito. Obviamente, a União, seja lá quem for, dará todo o suporte. Eu não estou aqui descartando o Ricardo Teixeira. Eu nem descarto nenhum nome. Como eu disse, nós faremos a construção desse nome junto com todas as bancadas. É importante que a gente componha a melhor forma de dar sustentação ao prefeito Ricardo Nunes, e a presidência da Câmara é fundamental nesse momento, que tenhamos um nome alinhado com ele, que não me cause problema e consiga conduzir os trabalhos. Não, isso não quer dizer que seja alguém que já esteja lá na Câmara. Imagine que houvesse 5 vereadores antigos ou 7 antigos que não estivessem alinhados com o prefeito. Não é esse o norte que nós desenhamos, nem o critério de escolha, é um critério de discussão interna que nós fazemos no partido, e depois com calma, eu levo o nome às demais bancadas, assim como as demais bancadas devem também apresentar seus nomes, como primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, secretário, segundo secretário, assim sucessivamente. É isso que é importante. Deixa eu desenvolver um pouquinho o raciocínio ainda dentro dessa linha de pensar politicamente com o senhor. O senhor deixou claro, o senhor é vice-presidente nacional do partido, além de ser presidente aqui do municipal. No municipal aqui, pouca gente conhece a Câmara Municipal melhor que o senhor. E o Gilmar Tato, que é secretário de comunicação do PT, disse recentemente que o PT poderia ter feito um gesto, assim como o Ricardo Nunes poderia também ter feito o gesto para que o PT estivesse com o Ricardo Nunes. Ele achou que foi um erro o PT não estar com o Ricardo Nunes. São palavras do secretário de comunicação nacional do PT, Gilmar Tato. E a gente sabe que 4 vereadores da base do PT aqui, eles tinham simpatia por essa alternativa de se aliar ao prefeito Ricardo Nunes. O senhor acha que pode ter o PT na base, o prefeito Ricardo Nunes pode ter o PT na base dele, ou pelo menos parte do PT na base dele o ano que vem ou não? O PT é a maior bancada. Eu acho que é pouco provável. O PT esteve aliado com o Boulos. O PT não foi, em particular, não foi crítico ao extremo como candidato do outro lado, o Boulos. O PT, em momento algum, elevou o tom do debate, da discussão da cidade, da forma com que o Boulos levou. Eu entendo daqui que a candidatura do Boulos foi um pagamento de acordo político da presidência do Luiz Inácio Lula da Silva, foi o que nos pareceu publicamente, em função do Boulos o pessoal tê-lo apoiado para presidente. Eu já ouvi nos bastidores, agora a fatura está liquidada, não tem mais compromisso com o PSOL. Assim, o PT, por ter tomado essa atitude, o PT é um partido grande. E vamos aqui raciocinar. O PT pode apoiar um ou outro projeto do governo, mas dificilmente comporá a base. Porque ele não pode até não fazer uma oposição cerrada. Mas o perfil da bancada hoje mudou um pouco. Se nós olharmos para dentro da bancada do PT, tem uma mudança. Ele é um pouco de conflito, que a gente precisa estudar e entender um pouco melhor. Com a derrota do vereador Celino Tato, isso muda um pouco o cenário da bancada do PT. A gente vai compor uma parte simpática, sim, à gestão, porém ela não pode tomar conta sozinha deste acordo do eventual composição. Isso passaria pela direção municipal e nacional, porque eles têm projeto de poder para a cidade de São Paulo. Nós vamos respeitar. Eu acho que, no máximo, o PT pode apoiar um ou outro projeto de maneira respeitosa, fazendo uma oposição crítica, mas não radical. A oposição crítica, com críticas construtivas, é sempre bem-vindo e serão sempre respeitados por isso. Mas eu acredito que, em grande parte dos projetos, eles têm, sim,
condição de votar com a gente, mas não fechado. Por falar em política nacional, União Brasil, a gente sabe, estamos falando disso agora aqui, está com o prefeito Ricardo Nunes, que esteve com o apoio de Jair Bolsonaro. No cenário federal, União Brasil tem ministérios do governo Lula. O senhor concorda com isso ou não? Não é que eu concorde, nós temos que entender que o partido, como o nome diz, é União Brasil, é um partido, e o Brasil, na verdade, é um continente. A cada setor do Brasil, nós temos um perfil político. Note que a bancada que compõe a base do governo Luiz Inácio Lula da Silva, ela não é do Sul e do Sudeste, ela é mais do Norte. Nordeste, quando lá a União tem um perfil um pouco diferente da União do Sul e Sudeste, Centro-Oeste. Então nós vemos, entendemos essas mudanças e convivemos bem com isso. Nós respeitamos nossos ministros que lá estão. Tá? Eles não nos prejudicam em nada aqui na cidade de São Paulo. Então não está tendo problema nenhum até o momento. Porque até os ministérios têm feito boas políticas públicas dentro daquele que eles entendem que seja bom para a cidade. Eu posso não concordar com um outro ponto, mas não estaria externando aqui aquilo que penso do governo Luiz Inácio Lula, até em respeito aos nossos ministros que lá estão. Quando for o debate da presidência, aí sim a gente vai discutir quem será, se teremos candidatura própria ou não. Eu acredito em candidatura própria do União Brasil. O senhor trouxe que talvez seria até mais fácil se reeleger agora em 2024 do que foi em 2020. E como um dos maiores conhecedores da Câmara Municipal de São Paulo, eu queria perguntar o que o senhor acha que vai acontecer nesses próximos 4 anos, mesmo não estando presente. Porque apesar do PT eleger 8 vereadores e vai ter a maior bancada, é uma base muito grande do prefeito Ricardo Nunes, que conseguiu uma coligação com muitos partidos e deve ter facilidade para governar? Sim, fácil nunca será. Se nós olharmos o perfil dos vereadores, observe que tem alguma mudança no perfil dos vereadores dentro das bancadas. Então eu quero crer que passará a exigir um esforço um pouco maior dentro para aprovarmos nossos projetos. Nós temos uma base ampla, mas sim estará exigindo um esforço um pouco maior daquilo que estive até aqui para aprovarmos os nossos projetos. Não será uma conta simples assim como aparenta ser. Qual a mudança de perfil? Tem uma maioria. Sim, se você olhar o perfil dos vereadores que foram eleitos, as diversas bancadas, eles diferem daquilo que nós tínhamos anteriormente. Eu imagino que vocês da imprensa, em algum momento, farão uma análise mergulhando nas bancadas. Vão observar que cada um tem um perfil diferenciado daquilo que nós tínhamos até outrora. Isso impacta nas votações. Quais são os grandes desafios da Câmara Municipal para os próximos 4 anos, na sua avaliação? Quais são os grandes projetos importantes para serem votados aí? Olha, nós tivemos diversos um grande projeto, sim, é o último dos quadripés da regulação urbanística. Veja que uma regulação urbanística, como previa o plano diretor, ela prevê a lei, o Código de Obras, o plano diretor e a lei de zoneamento. Restando agora as operações urbanas especificamente. De posse dessas regulações urbanísticas já colocadas, o que resta para concluirmos a regulação urbanística que implica, assim, na cidade de São Paulo? A lei de anistia. Porque quando você altera o plano diretor, a lei de zoneamento, alguns imóveis se tornam regulares em alguns aspectos, mas podendo ele ser regularizado de acordo com essa nova postura colocada, o novo entendimento do plano diretor. O plano diretor agora e a lei de uso tem um novo entendimento em relação ao que nós tínhamos anteriormente. Então, a necessidade de nós fazermos essa adequação com relação àquilo que nós tínhamos anteriormente. Não é mais a mesma lei de uso, não é mais o mesmo plano diretor. Então, nós temos que readequar que nos permita uma anistia. Os imóveis que estavam regulares passaram a ser regular alguns. E eles têm direito de se regularizar. Para isso é preciso de uma lei de anistia nova. Essa lei de anistia seria baseada na nova lei de zoneamento, é isso? Sim, e novo plano diretor. Sim.
bem como o plano de obras. Veja que quando nós botamos o plano diretor, eu coloquei um artigo, uma emenda, que já anistiou os imóveis, quanto à regularização, os imóveis que constam no cadastro de isenção de IPTU. Ou seja, as famílias pobres que não pagam IPTU estariam isentas, porque são residências pequenas, tanto que são isentas de IPTU. Eles que estão inscritos no cadastro já estão regularizados no próprio artigo que eu coloquei no plano diretor. Os demais imóveis, e não constam disso, imóveis em mananciais. Como há uma regulação urbanística e até a lei de zonamento na bacia de contribuição dos mananciais foi alterada, era preciso que, sob essa ótica, nós tenhamos uma nova lei de anistia. Entendi. Presidente, eu gostaria de perguntar para o senhor, pelo menos a última pergunta Seu da minha telefone parte. que mais toca, aí o seu telefone não para, hein, presidente? O senhor é muito demandado. Silencioso. É o dia inteiro, Muito demandado. Tem uma lista de vereadores aqui me ligando o tempo todo. A gente já está caminhando para o encerramento aqui, mas algumas perguntas ainda. Eu gostaria de perguntar. Para que os ouvintes querem saber qual a demanda dos vereadores, a pergunta que eles me fizeram: quem é o presidente? Eu falei, ainda não, o União não discutiu isso ainda. É a principal pergunta, né? Lógico. O União está aberto a receber talvez um político de um outro partido que se junte à sigla para a presidência da Câmara ou não? Como eu disse, o União Brasil é um partido que prega a união. Nós não vemos possibilidade de mudança de ninguém, nenhum parlamentar, nem se fosse colocada essa possibilidade. Tudo que é colocado à mesa, nós estamos dispostos a discutir, mas acho pouco provável que isso ocorra neste momento. Até porque se um parlamentar muda agora, o primeiro suplente, alguém pode pedir o mandato dele. Acho pouco provável que isso ocorra. Eu falava na abertura hoje do Manhã Bandeirantes que o prefeito Ricardo Nunes ainda esse ano tem 2 desafios grandes pela frente. Reajuste de IPTU e reajuste de tarifa de ônibus vão ter que ser decididas. O que o senhor acredita que possa acontecer aí como homem experiente no governo municipal? Eu, particularmente, acredito que só a atualização monetária do IPTU, acho que não deve ir além disso, não acredito que vá além disso, pessoalmente não acredito que vá além disso. Quanto à tarifa, ele deverá fazer uma análise financeira, se com as atualizações de IPTU, precisaríamos dar nova tarifa ou não. Isso nem eu tenho, nem ele tem concluído ainda. Eu não tenho concluído essa matéria. E ela não tem que ser necessário aumento da tarifa de ônibus, para que os ouvintes entendam, ela só pode ser aumentada uma vez por ano. Não tem que ser necessariamente em dezembro, ou neste ano, ela pode ser janeiro, fevereiro, a qualquer momento, desde que seja uma única vez por ano. Então, ele tem tempo para discutir essa matéria. É óbvio que se ele fizer esses aumentos agora, o impacto pega o exercício financeiro cheio. Já que se tiver que fazer, o que eu faça agora, para que tenha resposta financeira e um planejamento financeiro. Mas, como disse, ao que eu saiba, não há estudos ainda que dê a tranquilidade para aumentar a tarifa neste momento. E aumento de vereadores, você acha que está na hora de ter? Olha, eu particularmente acho que 55 já é um bom número. Alguns Não, perdão, não me fiz entender. Aumento da remuneração dos vereadores. Essa está congelada igual a tarifa. Há mais de 2 mandatos já. É uma discussão que a Câmara tem que fazer. Se os vereadores pleitearem, eu não vejo problema. A atualização do salário dele está desatualizado. Nós temos que discutir isso internamente também. Quanto ganha o vereador hoje? Não tem nenhuma dificuldade que defender. Aumento, rapaz, Sabino, eu acho que é 18 mil reais. Eu não sei, porque para alguns é pouco, para mim é pouco, mas para alguns é tudo que eles têm como renda. Então não vou dizer que é um salário pequeno, é um salário grande, por volta de 18 mil reais. É 75% do que ganha o deputado estadual. Mas hoje já não representa mais isso. O teto nosso é 75% do deputado estadual. Então, o máximo que pode ser aumentado, se o for, esse será o teto. Durante a campanha do primeiro turno, presidente, o Pablo Marçal, então candidato pelo PRTB, disse que o União Brasil queria a alma dele para negociar um apoio. Alguns dias depois, o partido anunciou que entraria na coligação de Ricardo Nunes. O senhor já pontuou muito bem aqui que
a presidência da Câmara pelos próximos 4 anos vai ficar com a União Brasil e esse era o acordo. O que mais está previsto nesse acordo feito para que a União Brasil apoiasse Ricardo Nunes? Me desagrada muito ter que discordar, não desmentir, e sim discordar da manifestação do Pablo. Tenho respeito por ele, mas eu quero dizer que ele nunca conversou comigo na vida, e essa matéria era por mim conduzida. Ele nunca falou comigo na vida. O senhor Sim, tem alguma coisa que nunca não fecha. conversou? Nunca apertei a mão dele, nem para dar bom dia. Agora, uma pessoa que o Assim, senhor... já. Pois não, por favor. Para que o ouvinte entenda, vamos lá. Como posso pedir da alma se quem fala pela união sou eu? Ele nunca conversou comigo, nunca levei pleito nenhum para ele. A nossa disposição sempre foi com o Ricardo Nunes, por vários motivos. Pela condução do governo dele, por aquilo que nós acreditamos dele, no trabalho que nós desenvolvemos, e em especial porque ele é meu amigo particular, meu vizinho, meu amigo. Nós trabalhamos juntos, muito nessa cidade, foi meu companheiro de Câmara Municipal. Para mudar uma aliança dessa, haveria uma resistência enorme de minha parte. Assim, eu teria ajustes a fazer dentro do novo governo do Ricardo Nunes. Isso nós pleiteamos. A Câmara Municipal foi o único pleito iniciado. Pela confiança que tenho nele, se ele desejar escolher um ou outro secretário do União Brasil, que eu faça livremente. Mas a minha disposição, até em reconhecimento daquilo que o parceiro que ele foi para a União Brasil, esse primeiro mandato dele aqui, em que ele sucedeu o Bruno Covas, seria uma ingratidão não estar com ele. Por isso que até me recusei a conversar com o Pablo Marçal. Não havia objeto. Eu tinha discussão a ser feita com o Ricardo Nunes, com os demais partidos, para que garantisse um espaço na composição majoritária. E a composição majoritária passa por prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara. Os demais são acessórios, são cargos delegativos. Você que nomeia. O cargo que é livre é o cargo em que há a eleição dele. O que eu construí foi uma aliança para garantir esses 4 anos a presidência da União, a presidência da Câmara Municipal de São Paulo. Essa foi a discussão. Essa é a única discussão. Assim sendo, eu desconheço alguém que tenha proposto, se alguém falou meu nome, fica publicamente desautorizado em nome do União Brasil. Pois nunca estive com ele, nunca deleguei a quem quer que seja qualquer conversa com ele. É bem verdade que ele mandou me procurar, eu me recusei a recebê-lo, porque não havia, seria uma conversa contraproducente. Eu respeito muito todos os políticos, mas seria uma conversa contraproducente. Por quê? Se eu tenho a intenção de continuar com o Ricardo Nunes, havia essa intenção sempre, não havia objeto para abrir um diálogo com ele. Não cabe objeto. Eu nunca tive essa dúvida. Deixei isso muito claro, até dentro da direção nacional. E defendia que eu entendia que o Ricardo merecia ser eleito e seria reeleito como foi, de fato, com o apoio do União Brasil. Esse acordo costurado pelo senhor prevê também mais espaço do União Brasil no governo estadual? Aliás, por falar nisso, como é que anda a sua relação com o governador? Teve umas rusgas aí no passado, mas parece que agora tá tudo bem. Outro dia trocaram elogios, agora tá tudo bem, não é isso? Desculpa, mais coisa da imprensa, com ele sempre teve ótimo. Sempre ótimo. Nós almoçamos sempre, batemos um papo sempre, nos falamos no telefone sempre. Uma amizade salutar. Muito boa. É mais coisa da imprensa. Pode confirmar com ele. Não tem isso que a imprensa fala. Eu até acho. Fico olhando, sendo aquilo. De onde é que tiraram isso? Algumas imaginações que flutuam aí nas nuvens. Aí ficam falando e se reverbera de alguma maneira. Mas a imprensa, às vezes, um setor da imprensa, que não são vocês, ficam flutuando nessa natureza de discórdia. Não há discórdia nenhuma. E o senhor quer mais espaço para a União Brasil no governo estadual? Nós temos apoiado, o União Brasil tem apoiado o governo de São Paulo. Temos uma bancada de 9 deputados, ele precisa do apoio nosso lá no governo do Estado, mas não estamos pleiteando nada. Não há pleito meu nenhum junto ao governador. Tenho estado com ele permanentemente, não estou pleiteando qualquer coisa desse governo.
Tem uma pergunta de um ouvinte aqui falando sobre uma possibilidade. Disse que agora, aposentado, como o senhor disse, vai conseguir curtir os netos, torcer para o Corinthians, pescar. E se Isso é verdade. E ele está perguntando se o senhor... O Eduardo de Oliveira Pinto manda essa pergunta. Se o senhor aceitaria uma secretaria ou municipal ou estadual. Olha, eu já fui convidado N vezes para ser secretário. Eu acho pouco provável que eu nunca quis ser secretário de quem quer que seja. Nunca quis. Em vários governos fui chamado, não quis. Nunca esteve no meu plano participar do executivo. Até havia dito para minha filha, se for, vou disputar eu a eleição majoritária. Não houve oportunidade, não me frustro por isso. Estou feliz encerrando minha carreira política por aqui. Quanto a mandatos parlamentares, mas de antemão recuso qualquer cargo que me ofertem de secretário, inclusive de ministro. E na política de ministro, porque já houve convite, eu não aceito, eu me recuso, eu não quero, eu não aceito ter patrão. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Eu tenho a minha empresa, vai indo muito bem, obrigado, eu não aceito ter patrão. Tá entendido. Você ser regrado pelo majoritário, eu acho difícil. Eu sou um cidadão de personalidade muito difícil, com posições incisivas e difíceis. Então, eu reconheço esse particular meu. É difícil mesmo. Eu prefiro colaborar o máximo que posso, como ter feito com o Ricardo. Não adianta, por exemplo, o Ricardo me chama para secretário, eu terei que recusar, por ser ele é meu amigo, aí vai ter dificuldade, eu vou querer discutir pontos de vista. Eu posso mais colaborar, estando aqui com um amigo dele agora, e com o partido, no que eu puder, eu estarei colaborando. Mas me limito a isso. E na política do Corinthians, o senhor vai continuar? Como eu disse agora, já tentei ser o vice-presidente. Não consegui, acho que o Corinthians perdeu com isso, que eu já teria resolvido o problema da dívida do Corinthians. Tenho certeza que teria resolvido, não é piada, teria convicção absoluta que a dívida do Corinthians estaria hoje na casa dos 160 milhões no máximo. Olha, queríamos agradecer aí a disponibilidade do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite, conversando sobre vários assuntos, uma entrevista inédita. Normalmente o presidente tem dificuldade aí de agendas até para falar, mas deu uma entrevista longa para a gente aqui. Queria agradecer e desejar boa sorte aí na sua aposentadoria. Obrigado. Sabino, a você e os ouvintes da Band, olha, eu tenho uma ótima relação com a vossa emissora. Sempre que vocês quiserem, estarei à disposição. Sempre que quiserem e desejarem, basta que me liguem. Não tenho disposição de falar muito com a imprensa, mas em especial com a Band eu tenho um carinho especial. São respeitosos comigo e, sendo dessa forma, eu não tenho nenhum problema em contribuir com aquilo que posso, com a informação que tenho, que de uma maneira possa ser de interesse dos seus ouvintes. Então, estarei sempre à disposição de vocês, sem nenhum problema e, aliás, com alegria que falo aos ouvintes da Band. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia vereador. Pro senhor. Um abraço. Obrigado, bom dia. Estou à disposição. Um abraço a todos os seus ouvintes. Abraço. Valeu. 11 horas e 27 minutos. Rede Bandeirantes de Rádio.